Pai Damião, durante o tratamento, Pai Benedito se apresentou e deixou para passar essa mensagem que Sim. as pessoas estão usando muito, continuam usando muitos eletrônicos durante o sono, à noite, no repouso, Antes de dormir. antes de dormir, e que tem atrapalhado a manifestação do tratamento dos pretos velhos nas visitas domiciliares. Sim, importante. Complemente mais as pessoas, o que são essas visitas domiciliares e esses tratamentos, o porquê dos eletrônicos interferir. Certa feita eu já tinha, inclusive, pedido no tratamento espiritual para as pessoas desligarem a sua rede de transmissão de internet, não é? Para desligar, para se afastar. Benedito sempre fala: se afaste, deixe pelo menos a 2, 3 metros o seu aparelho telefônico, para que não te prejudique ainda mais no seu repouso, no repouso do seu campo físico e, consequentemente, do deslocamento espiritual. Quem participa, consequentemente, aqui do tratamento, nós, da Falange de Pretos Velhos, sempre estamos fazendo as visitas periódicas, como se fosse um grande médico que faz um campo cirúrgico e depois vai visitar o seu paciente para saber como ele está, como está sendo empreendido o tratamento, como está sendo feito todo o desenrolar. Isso daí é muito importante, porque às vezes me deparo com situações em residências que não iniciam sequer um dia de tratamento, Então, evidentemente que o tratamento ficará um pouco prejudicado, porque não só às quartas-feiras que há o tratamento, todos os dias as falanges de Pretos Velhos e Espiritualidade estão fazendo visitas a todos vocês. Então, por isso que é muito importante que nós direcionamos aqui amorosamente, faça pelo menos um dia, 2 dias. Já que não pode fazer os dias inteiros que rogamos a vocês, mas que o tratamento seja feito. Porque uma enfermidade precisa de continuidade, o tratamento. Afinal, não estamos fazendo mágica, estamos empreendendo, oportunizando tratamento espiritual e tratamento contínuo. Assim como é o estudo, assim como é a busca pelo conhecimento, o despertar pelo conhecimento, é algo contínuo e não somente momentâneo, daquele único momento. Então, pedimos que todos se conectem com essa força, com essa hierarquia espiritual que adentra os seus lares. Confie, acredite. Se quiser ainda, deixe um copo com água na cabeceira da sua cama e beba assim que você acordar. Possibilitará ainda mais a continuidade deste tratamento. Quais os sinais que deveremos prestar atenção nos próximos tempos? Sinais da espiritualidade, não Isso. é? Sim. Essa pergunta, embora seja um pouco genérica, mas vamos direcionando, não é? Os sinais da espiritualidade já está vindo com os rogativos de cada vez mais orações, de cada vez mais fé, de cada vez mais um olhar diferenciado para a sustentabilidade planetária. Lembre-se sempre que vocês precisam da natureza. Vocês precisam da natureza. E o que é que vocês estão fazendo para auxiliar nesta manutenção natural? Cada um pode sim fazer a sua parte. Dentro da sua casa, você pode sim fazer a coleta seletiva do seu lixo, da reprodução. A humanidade cada vez mais está produzindo mais lixo. Comece com pequenos hábitos. Você vai ao supermercado, leve a sua bolsa ecológica. Se chama assim, bolsa ecológica? Leve a sua bolsa ecológica, crie o hábito. Já reduzirá plásticos. Já é menos um lar, menos uma casa a produzir mais plásticos no planeta. Crie o hábito, pequenos hábitos fazem a diferença. Não espere por sinais transformadores e reveladores, como os ceifadores, como tantas outras estruturas mirabolantes que possam ocorrer. A espiritualidade está atenta neste momento ao que cada um fala e ao que cada um faz. Estes são os sinais que a espiritualidade agora está aguardando. Muito já foi dito, muito já está sendo plantado. Precisamos que cada um agora faça a sua parte.
dentro dos 50% que compõem a sua parte como ser em experiência humana, já estamos fazendo o nosso 50% da espiritualidade. Mas precisamos que você também faça a sua parte. Que você faça a sua oração diária antes de dormir, ao acordar. Que você mantenha o seu lar purificado. Pode acender um incenso, pode colocar um buquê de flores, pode ativar um cristal, caso assim você tenha algum tipo de afinidade. Crie um elo de transformação. Disse também certa feita, tenha um altar, tenha um ponto de luz na sua casa. Coloque ali na sua casa um ponto de luz, naquele ponto que será de orações. É muito importante aquele ponto em que você pode colocar o nome de alguém que precise de oração, o seu próprio nome, as suas aspirações, criar um vórtice de proteção e união, de conexão com a espiritualidade, aquele ponto em que você acende uma vela. Muito importante. Então, os sinais que deixo aqui para vocês é que cada um agora fique ainda mais atento ao que se fala e ao que se faz. Busque uma harmonia ainda maior. É desafiante, mas tenho certeza que cada um de vocês conseguirá. Tenho certeza que cada um conseguirá falar e fazer na mesma sintonia. Não adianta pedir que não hajam fenômenos naturais, catástrofes naturais, se continuam ainda com as mesmas mentalidades. Fomentem seus lares, pessoas que moram compartilhando lares com outras pessoas, fomentem, proponham aos líderes dos seus lares algumas estruturas mínimas de manifestação. Faça a sua parte, saia da passividade. Às vezes, a humanidade, alguns seres humanos, não posso generalizar porque, graças a Deus, existem muitos seres humanos trabalhando muito pela transformação planetária. Graças a Deus. Graças a Deus. Tenho certeza que todos vocês que estão em união aqui já representam faróis de luz na vida de muitas pessoas, mas é preciso ainda mais. É preciso fomentar ainda mais que o outro saia da passividade, que ainda espere que o outro inicie, que o outro faça e que você fique na passividade. Dentro do seu trabalho, proponha transformações sustentáveis. Em que pese vocês estejam em uma era tecnológica, mas vocês ainda, dentro dos trabalhos, principalmente dos ambientes de trabalho, ainda produzem muito lixo, muito papel, muitas outras estruturas, plásticos. Então, para que tanta tecnologia? É preciso estar em comum acordo, em harmonia. Se houve a tecnologia, é preciso uma redução para respaldar aquela tecnologia. Vocês estão trocando dados eletrônicos e não mais materializados. Isto é importante, caríssimos. Percebe como poucas coisas. É no supermercado, é no trabalho. Não espere que alguém tenha a ideia e faça. Faça você. Dê a ideia e execute você. Escreva isso e proponha aos seus chefes, às pessoas colegas de trabalho, proponha você revoluções de sustentabilidade. Os rios, principalmente aqui brasileiros, pouquíssimos conseguem respirar. Estão carregados de muita poluição. E de onde vem a água que vocês bebem, caríssimos? Dos rios. Ainda vocês não têm mecanismos de dessalinização do mar, da água salgada. Então, se vocês não salvarem os seus rios, não revitalizarem as encostas dos rios, os próprios rios poluídos, de que água, de que fonte vocês irão beber? Da chuva? Caríssimos, empreendam cada vez mais trabalhos conscientes, para que não sejam trabalhos de suicídios contínuos, suicídios coletivos, porque está sendo violado a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio está sendo violada, do equilíbrio planetário, da natureza. E sempre estou falando a partir de agora, cada vez mais isso. Então estes são os sinais. Às vezes você achou que você estava no coletivo, muito para o coletivo, mas quando a iminência de contaminação chegou na sua residência, você se fechou para os seus, se fechou para você e esqueceu da coletividade. E todos podem sim ajudar a coletividade, não precisa ir
diretamente à comunidade. Pode auxiliar projetos que vão à comunidade. Se você não pode ir ou se você não quer ir, que é um direito seu, auxiliem a tantos projetos que apelam por ajudas, projetos sérios de pessoas trabalhadoras da luz, que estão à disposição, estão se colocando em risco, mas que, como vocês colocam, a fome não pode esperar. Quem passa por necessidades materiais não pode esperar a pandemia passar, não pode esperar que você escute essa mensagem hoje, porque muitos já podem ter morrido antes. Muito sério, caríssimos. Porque enquanto a mentalidade das pessoas estão tão somente na contaminação, muitas coisas continuam a acontecer. Muitas misérias estão acontecendo ainda mais. Enquanto as pessoas ficam entorpecidas no medo da contaminação, que isso daí deve sim ter a atenção, mas muitas outras coisas estão sendo negligenciadas. Outras mortes estão sendo empreendidas. Pessoas passando por miserabilidade. Lembrem sempre que vocês residem em um país que 82% da população estão em estado de miséria. Não é de pobreza, é de miséria. Mais de 80% da população brasileira vive em estado de miserabilidade. Miserabilidade. 2% detém as grandes fortunas. Como se chama? Fortunas. As grandes fortunas, eu falaria o grande poder material, não é? O dirigente aqui falou de fortunas. Fortunas é dinheiro. Dinheiro. Patrimônio. Porque muito dinheiro, fortuna, tem uma fortuna. Sim. E o outro percentual está distribuído entre pessoas pobres, que são classificadas de maneira de censo, não é? Uhum. Pobres, que estão ainda em categorias que não se enquadram na pobreza. Então pensem, reflitem, caríssimos, reflitam. É hora de abrir os olhos, auxiliar ainda mais a espiritualidade, a chegar a essas pessoas que estão seriamente condenadas a uma seletividade por ausência sanitária. Como exigir que se lave as mãos, que se passe álcool em gel, não é isso, filho? Sim. Fala. Se a pessoa não tem nenhuma farinha para comer, como vai se exigir? Então, essas pessoas são muito mais fáceis de serem aniquiladas. Porque se vírus, contaminações, doenças chegarem a estas pessoas deveriam ser as mais protegidas. Esses mais de 80% deveriam ser os mais protegidos. Serem criadas blindagens para essas pessoas, porque são as pessoas que mais precisam, não só de alimentos, mas de amparos neste momento, de escutas. Pessoas idosas estão morrendo sozinhas em suas residências, em diversos países, não só aqui de Brasil, mas em diversos países. Eu recentemente estive em uma missão em África. Recentemente estive também em uma missão na zona do norte da Espanha. Muitos idosos estão desencarnando sozinhos em suas residências, já sendo encontrados por meio de arrombamentos das portas por conta do cheiro da putrefação dos seus corpos, sem nenhum tipo de dignidade para com eles. Percebe, filho? Como é muito sério. Então é muito sério você sim ficar preocupado com seus entes queridos, não querer transmitir para um, não querer transmitir para o outro, tomar suas precauções, mas auxiliem a quem está se propondo a estar ali na linha de frente, aos médicos, às pessoas de transporte. Os seus alimentos estão vindo por meio das estradas. Os motoristas precisam estar nas suas orações dia e noite, porque se esses motoristas de caminhões, trens, não sei se vocês têm tantos trens aqui, poucos, ficarem doentes, como os alimentos chegarão a vocês? Percebem, caríssimos, como várias coisas não são refletidas, porque tudo está muito fácil diante da disponibilidade. E Ashma falou sobre isso. Saiam dessa estrutura do que é muito mais fácil para vocês. Busquem a origem.
Busquem os alimentos mais naturais cada vez mais. Saiam dessa questão de disponibilidade muito fácil, de alimentos muito fáceis. São manipulados, não é quimicamente. Ele falou que para a gente resistir nesse planeta precisaremos comer mais frutas, verduras, legumes para a nossa estrutura física Sim. aguentar, suportar. Estrutura física aguentar. Os rogativos da espiritualidade estão também, sabe com quem, filho? Sim. Com os agricultores. Os agricultores. Os agricultores. Nós estamos dando muita assistência aos agricultores, porque são eles que garantem que tais frutas, tais verduras, tais raízes, que o Divino Aterramento já fala muito sobre isso, desde a sua recepção. Frutas, legumes, raízes são feitas por agricultores, Sim. dos interiores das cidades, da parte urbana. Então precisa, caríssimos, ampliar as suas orações, não só para seus filhos, não só para sua mãe, não só para você, mas ampliar efetivamente para a coletividade. Porque você só pode falar que somos uno em união e pacificação de unicidade se você tiver efetivamente essa percepção e estiver, como se chama? Levantando as mangas? Sim, arregaçar a manga e trabalhar. Sim, levantando suas mangas e trabalhando com orações, porque as freiras, os monges que estão no claustro, ali são catalisadores energéticos para poder neutralizar. Os monges no alto de montanhas são potencializadores energéticos fortíssimos para neutralizar tantas energias deletérias que acometem o planeta. Então aproveitem, caríssimos, hoje a entrega desta flor para vocês, para que vocês façam valer o que fala, o que faz, e façam valer a ampliação do senso de coletividade. Porque ou se acredita na espiritualidade, ou se acredita que o grande mestre Jesus, a grande consciência crítica, está no comando efetivamente do nosso planeta, irradiado pela consciência mariana, pelos legionários de Maria, reproduzidos pelos nobres pretos velhos, reproduzidos pelos caboclos, Exus guardiões. Ou que espiritualidade é essa que está sendo acreditada? Muitas pessoas, às vezes, enchem as giras, atendimentos espirituais presenciais, buscando tão somente o quê? O passe sem querer se transformar. É muito importante neste momento fazer valer tudo que foi recebido de orientações e aprendizados. Fazer valer isto tudo. Fazer valer da espiritualidade. Você confia na espiritualidade mesmo? Você confia na espiritualidade? Então confie, ampliando a sua fé cada vez mais, sabendo que vocês não estão órfãos de proteção espiritual, que existem guias espirituais. Confiem nas tratativas que os guias dizem das suas casas espirituais, não é isso, filho? Isso. Das suas casas espirituais, dos regentes espirituais que sempre te acolheram. Confiem. Façam valer todos os aprendizados que foram recepcionados até antes desta pandemia. Esta pandemia tem transformado muitas pessoas para melhor, diante da ampliação de percepções de consciência. E também tem pego muitas pessoas em contradições. Que bom que essas pessoas já estão verificando que estavam contraditórias naquilo que se falava, que se pregava, porque era muito bom vivenciar uma espiritualidade tudo arrumado, tudo bonito, mas que parecia que os testes jamais chegariam. Parecia que os testes da espiritualidade era tão somente uma dor de cabeça, uma dor na barriga. Os testes da espiritualidade vêm no exercitar da sabedoria, principalmente quando se chega em suas casas, não é isso, caríssimos? Diante dos enlutamentos, diante da iminência ali de tantas passagens que são feitas, ore e faça a sua oração. E como eu sempre falo, encerre as suas orações, que o melhor se manifeste. Que o melhor se manifeste, confie na espiritualidade, que o melhor sempre vai se manifestar, mas desde que seja com o crivo da espiritualidade e não somente pelos seus rogativos egóicos. Eu quero que seja feito desta forma, porque eu quero que seja dentro desta estrutura de controle da minha mente, porque a espiritualidade está para me servir e não para que eu sirva a espiritualidade.
Precisa refletir sobre isso. Se você está se colocando à disposição da espiritualidade, como um servo da espiritualidade, como um trabalhador da luz, à disposição da espiritualidade, sendo farol iluminativo na vida de todas as pessoas, ou se você quer a espiritualidade como se fosse um brinquedo, uma brincadeira, que quer sempre que esteja à sua disposição, que faça os seus caprichos. Isso daí é muito importante. Pai Damião, mais uma vez as pessoas querem saber sobre esses 3 dias de escuridão. E outra coisa, muitas pessoas têm apresentado muita expectativa apocalíptica. De que forma isso impacta a situação atual? Dentro dessa estrutura é muito importante verificar a filtragem de anunciações apocalípticas, de extermínios. Isso daí é muito importante vocês filtrarem para a sua saúde mental, para a sua saúde espiritual, não como um processo de fuga, mas como um processo de inteligência, como um processo de sabedoria. Utilizem a inteligência que cabe a vocês, o raciocínio, e desconectem-se de estruturas que colocam apocalipse, como algo real, estrutural. Apocalipse, sim, está sendo vivenciado cada estrutura, cada ser humano está sendo vivenciado um apocalipse interno, para mudar efetivamente, para ressignificar, para ser efetivamente um trabalhador da luz. Do que você efetivamente está disposto a abrir mão da sua vida aconchegante, dentro da sua zona de conforto, para colaborar com a espiritualidade. Não é? Porque às vezes, quando é para chegar junto com a espiritualidade, não posso distribuir uma sopa, não posso separar algumas roupas para compartilhar com aqueles meus irmãos espirituais que estão passando frio, não posso fazer um compartilhamento de agasalhos, de lençóis com as pessoas que eu conheço para oportunizar. Sair dessa faixa de conforto, diante desse apocalipse que já está acontecendo dentro de cada um, cada pessoa já está passando por processos apocalípticos internos, diante dessa regeneração que está sendo cada vez mais batida à porta, processos de regeneração, para que os regeneradores, como eu falei no outro tratamento, possam ter acesso a este planeta, para que os regeneradores, e não mais os ceifadores, mas os regeneradores, possam adentrar ainda mais na estrutura do planeta Terra. Mas é preciso que cada um faça o seu 50% de trabalho. O que resta para vocês, 50% já fica com a espiritualidade. E já é muito bem feita. Mas é preciso que você faça a sua parte. Isso daí é muito importante, porque senão, sim, vão existir apocalipses internas. E neste momento, independentemente de estrutura física, alguns espíritos estão sendo convocados, outros ainda oportunizados para permanecerem, convocados para trabalhar ainda mais pelo planeta Terra, na espiritualidade, espíritos de tantas outras estruturas, e outras estruturas também de espíritos continuam ainda no planeta Terra como testes de verificação de como está essa regeneração. Então, importante cada vez mais confiar, orar e ter fé. Pai Damião, alguns trabalhadores estão tendo projeções astrais em ritos antigos com orixás. Algum trabalho está sendo realizado para a manutenção ou defesa do planeta por esses legionários, por essas forças dos orixás? Sim. Os ritos antigos, sim, existem muitas pessoas diante desses isolamentos, né, principalmente nos seus lares, sendo levadas em projeção para ritualísticas, principalmente de ritualísticas de afinidades com essas pessoas. Acredito que essa pessoa que foi para essa ritualística com orixás já deve ter uma afinidade com os orixás. Então é natural que a projeção seja para o campo etérico da sua casa espiritual. Porque as casas espirituais, embora muitas estejam com as portas fechadas ainda, para o público externo principalmente, mas a casa no retiro etérico
continua em plena atividade. Aqui em Águas de Aruanda, o hospital espiritual continua em plena atividade. As macas estão sendo aqui utilizadas, toda a estrutura do Águas de Aruanda. Então, a sua casa espiritual está em atividade, acoplada fisicamente e no campo astral. Da mesma forma que tem pessoas indo para rodas xamânicas, fogueiras, cantos ancestrais que muitas vezes as pessoas não conseguem identificar de qual língua é aquela. Sim, muitas pessoas também estão resgatando a sua ancestralidade, estão resgatando fagulhas, fragmentos de alma. Muitas vezes aquela pessoa que você enxerga lá no passado, naquela roda diante da fogueira, é você em uma outra encarnação que deu origem e descendência a você. Quem sabe? Possibilidades existem.